bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo aí da hora que você nos ouça. Esse é mais um podcast da série O Ouvidor Pergunta e o Especialista Responde. E mais uma vez tratando sobre violência laboral, um tema palpitante. E a nossa convidada de hoje, mais uma vez, é a doutora Carla Vale, que é da Coordenadoria de Saúde do Tribunal Regional do Trabalho. E a coordenadoria está em parceria aqui nesse projeto inédito com a Ouvidoria e a Escola Judicial. Doutora Carla, como vai? Olá, doutor Xavier. Tudo bem com o senhor? Como vai? Eu estou bem também. Então, doutora Carla, a gente está falando aí de violência laboral, a gente está falando de assédio, ambiente de trabalho, fala de resolução do CSJT, mas explica para a gente aí, para os nossos ouvintes, doutora Carla, o que é o assédio moral? Me explica, doutora Carla, por favor. Bacana, doutor Xavier. No TRT, até para pensar na nossa política, no nosso ato, o debate do professor José Roberto Eloane e da professora Margarida Barreto foram a nossa bússola, né? Então, quando a gente pensa em assédio moral agora como uma categoria da violência laboral, como uma especificidade da violência laboral, como talvez a expressão mais bárbara, né, da violência no trabalho, dentro, obviamente, do trabalho com garantias trabalhistas, é mais ou menos dentro desse conceito, né? O assédio como uma forma de disciplinar e enquadrar. Ele tem um propósito de te incluir ou de te excluir de uma determinada lógica, né? De subjugar, de te integrar ou te afastar daquele espaço. Para os autores, então, que eu estou citando, o assédio moral ele é uma conduta abusiva, intencional, frequente e repetida. Tem esses 4 pontos, que vai ocorrer no meio ambiente laboral, cuja causalidade se relaciona com as formas de organizar o trabalho e a cultura organizacional, que visa humilhar e desqualificar um indivíduo ou grupo, degradando suas condições de trabalho, atingindo sua dignidade, colocando em risco a sua integridade pessoal e profissional. O que é bacana desse conceito? O professor José Roberto Eloane, ele faz questão de tirar, né, aquela lógica maniqueísta do bonzinho e do malzinho, da vítima e do agressor malvado. Ele chama a gente para pensar nas instituições. E por isso o conceito que ele traz é de que, na verdade, todo assédio moral é organizacional. Ele, sob uma ótica aí, né, da psicologia, da sociologia, enfim, ele pontua que, ora, não tem como eu pensar um assédio moral acontecendo dentro de um ambiente de trabalho sem considerar de que, de alguma forma, isso faz parte daquela cultura organizacional ou da dinâmica de funcionamento daquela instituição. Então, ele diz para a gente que a gente não tem que buscar distúrbio psiquiátrico em quem assedia, nada disso, mas sim num tipo de racionalidade, numa forma de pensar o alcance da produtividade, uma forma de pensar o alcance de metas, geralmente uma forma mais instrumental, utilitarista, sem um senso crítico. Tanto que, né, os autores, alguns outros, como Vinícius Gulejac, que eu sempre cito, né, porque eu acho que aquele livro dele, Gestão como Doença Social, é muito bacana, assim como os autores que começaram o debate mesmo do assédio, eles situam o assédio sempre na questão organizacional. Então, o Gulejac fala de 3 tendências gerencialistas: o hiato entre os objetivos e os meios fixados, a defasagem entre as prescrições e a atividade concreta, e a distância entre as recompensas esperadas e as retribuições que de fato ocorrem. Ou seja, a gente está debatendo aqui que, ora, né, se eu dou uma meta de 200, mas eu só tenho meios para atingir 50, como é que eu faço nesse meio de campo? Né? Eu preciso de racionalidade e senso ético, né, para chegar num doutora ponto Carla, doutora Carla, o assédio moral, então, segundo esses especialistas, ele acaba sendo um exercício de autoridade ou um exercício de autoritarismo? De autoritarismo. Ele pontuou muito bem, olha, não é assédio você estipular meta, você ter parâmetros, você querer ser célere, né? A gente precisa disso numa instituição pública, principalmente. O assédio está nas ferramentas inapropriadas que eu uso para atingir isso. Então, por isso essa questão da irracionalidade, né? Eu tenho uma meta muito maior do que um dos meus meios para alcançar. E aí, voltando para o conceito do professor José Roberto Eloane, o que eu acho bacana é que, assim, a questão da intencionalidade ela é muito polêmica, né? Como é que eu comprovo a intencionalidade de alguém? Mas eles fazem o acesso a essa dimensão justamente para demarcar a responsabilidade ética, né? De que não tem como eu repetir uma ação num período X com a frequência Y e uma ação abusiva e dizer que, olha, eu não tinha intenção. Quando a gente não tem intenção, aí eu estou debatendo o conflito, eu estou debatendo um ato isolado, né? Eu estou debatendo uma coisa que eu fiz de errado uma vez, pedi desculpas e não repeti mais.
Agora, quando eu repito esse ato, né, quando ele está num período X, ocorrendo reiteradamente uma conduta abusiva, não tem como eu me desresponsabilizar. Então, por isso, eles acessam também esse conceito aí da intencionalidade, para demarcar que, sim, tem uma escolha ética aí, né? Tem um lugar do agente que ele não pode simplesmente dizer, ó, só estou cumprindo ordens, foi porque o CNJ mandou, foi porque... Não, a gente precisa construir mediações e pensar aí qual a nossa responsabilidade na interpretação dessas metas, na forma como a gente pensa isso dentro da nossa instituição, né? E, doutora Carla, quando você fala em ética, a gente precisa entender que, no nosso caso, mais especificamente, né, entre servidores e magistrados, é, é, nós temos o nosso código de ética, né, do servidor público e do próprio magistrado, e perdão, dentro desse conceito de ética, fica inserido também o sentido da urbanidade no trato com as pessoas. Essa é uma questão que é muito relevante, né? Porque apesar de estarmos numa pandemia e as pessoas muitas das vezes não estão trabalhando no mesmo local, ainda que em ambientes separados, ou no teletrabalho, ou em home office, você precisa tratar o seu colega condignamente, concorda? Com certeza, é isso, doutor Xavier. Acho que a gente tem os instrumentos, a gente tem as normativas, nós temos códigos de ética. O que nos cabe agora é pensar como é que a gente traz isso para o nosso cotidiano e é, de fato, banalizar menos as relações pessoais, as relações de trabalho, né? A sensação que eu tenho quando o senhor toca nessa questão da urbanidade é que, poxa, né, é algo tão óbvio, né? Essa questão do trato. Por que isso não se concretiza, não se realiza? E aí acho que isso vem de vícios, né? Novamente, a meu ver, né? Posso estar equivocada, mas dessa não separação de público e privado. Dois, por banalizar, realmente a gente está acostumado com uma lógica mais autoritária, pensar sobre uma perspectiva, eu sou assim, mas eu sou produtivo, então pronto. E aí a gente vai estabelecendo o que a gente já debateu antes, né, no nosso podcast, que são estruturas de comunicação violenta que vão caminhando aí, né, construindo tijolinho por tijolinho para a gente construir formas de assédio moral. E é isso, né? Para Margarida Barreto, o assédio moral vem dessa junção da discriminação no local de trabalho, formas de preconceito e humilhação. Então, até eu construir um quadro de assédio, a gente vai naturalizando um monte de violência laboral, um monte de coisa equivocada, vai botando um monte de conflito debaixo do tapete. E aí, quando a gente vê, caramba, mas como isso está acontecendo na nossa instituição, né? Mas passa por isso, da gente justificar uma certa naturalização da violência com base na produtividade. E aí eu retomo o professor José Roberto Eloane, né? Ora, tudo bem ter parâmetros, meta e produtividade, não se trata disso. O que se trata são das ferramentas, né, que a gente utiliza para isso. E qual seria uma ferramenta, doutora Carla, que a administração do tribunal ou dos tribunais, de uma maneira mais ampla, teriam para monitorar e até mesmo assim, você controlar ou prevenir que o ambiente de trabalho não fique deteriorado ou não fique desgastado pela existência da prática do assédio moral? Olha, realmente, doutor Xavier, o que me vem à cabeça como é que eu posso dizer? Assim, Conscientização. sim, a conscientização, sem dúvida, mas eu acho que passa pela instrumentalização dos aparatos que a gente tem. Por exemplo, as comissões de ética, né? Eu vejo em tantas instituições públicas, elas são tão atuantes, elas estão tendo um papel tão relevante. Então, essas comissões que são criadas e que são pensadas, né, como uma comissão de enfrentamento à violência laboral, pouco importa eu criar uma comissão e, por exemplo, né, assumir por uma questão de poder, hierarquia, antiguidade, um nome que as pessoas sabem que é um nome que pratica assédio moral, aqueles que ninguém enfrenta, mas as pessoas sabem. Então, acho que é isso, né? A gente também ocupar esses espaços estratégicos que são criados pelas normativas, pelos atos, pelas leis, com essa vontade de melhorar, de transformar, né? Então, acho que um ponto é a gente instrumentalizar esses espaços aí de verificação, de responsabilização, de aplicação de medidas pedagógicas, educativas. Como eu já pontuei, assim, não me interessa uma caixa das bruxas. Óbvio que assédio moral e sexual tem que ser punido e responsabilizado,
mas não me interessa que a gente crie um terrorismo em nome disso. Me interessa que a gente comece a debater práticas, comece a debater ações pedagógicas e formas de responsabilização, desde as mais brandas até as mais efusivas, né? Incisivas, na verdade, mas que isso passe a ser efetivado, né? Que a gente não crie esses espaços só para dizer que a gente tem. Acho que tem esse estágio ainda, né? Da conscientização e da instrumentalização do uso desses avanços normativos que a gente vem construindo, né? Doutora Carla, infelizmente nós estamos chegando a mais um final aqui da nossa série de podcasts. Só que antes de acabar, doutora, eu vou deixar uma perguntinha no ar aqui, ó, já está ficando praxe. E tem que botar lá o selinho, pergunta do Dr. Xavier. Vai ficar para o próximo episódio, hein? Veja bem, punir o assediador resolve o problema do assédio? Me responde na próxima conversa, ok? Ok, perfeito. Bom, então vamos encerrando aqui mais um episódio da série de podcasts O Ouvidor Pergunta e o Especialista Responde. Mais uma vez aqui participando conosco a doutora Carla Vale. E nós estamos aqui esperando que vocês mandem e-mail para a gente com críticas, sugestões, perguntas, propostas de ouvir novos debatedores. O nosso e-mail é ouvidoria@trt1.jus.br. Nós contamos com a participação de todos.